Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Olá, muito bom dia. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Lemos nessa manhã Atos capítulo 3, verso 6, palavras de Pedro a um homem na porta do templo que pedia esmolas. E Pedro diz assim: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Pedro ofereceu àquele homem uma riqueza muito maior. Quero orar com você nessa manhã. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelas riquezas insondáveis que temos na pessoa de Jesus Cristo. Que tenhamos, ó Deus, sabedoria dos céus para darmos a essas riquezas o valor devido, para desfrutarmos plenamente da herança que o Senhor nos confia na pessoa de Jesus Cristo, e que tenhamos, ó Deus, capacidade do Teu Espírito para oferecermos também aquilo que nós temos em Jesus. Abençoa a nossa manhã, o nosso estudo, que o que fizermos aqui glorifique a Tua pessoa, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eclesiastes, o sentido da vida. O assunto do capítulo 5, que estamos vendo, ele é baseado em um dos mandamentos, em um dos 10 mandamentos. Não furtarás ou não roubarás.
Na semana passada vimos que Salomão, a partir de sua visita ao templo, nos alertou a não roubarmos a Deus na nossa adoração, nos nossos sacrifícios e nos nossos votos. Hoje, ele vai nos dizer para que não roubemos o nosso próximo e não roubemos a nós mesmos. Salomão, ele visita uma casa de lei, depois de ir ao tribunal, ao mercado, depois de estar no caminho de peregrinação, de estar no palácio, no templo, observando as pessoas e como elas se relacionam com as demandas de cada um desses ambientes. Salomão vai agora à Câmara de Vereadores ou à Câmara de Legisladores de uma determinada província e observa como a lei pode não ser cumprida para que os legisladores se beneficiem do que pertence ao pobre, para se darem o direito de roubar o próximo. Depois eu diria que Salomão vai ao banco e observa como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Primeiro, uma relação complicada com a lei, depois uma relação também complicada com o dinheiro. Nos versos 8 e 9, eu peço que você leia comigo, no capítulo 5 de Eclesiastes, os versos 8 e 9, nos dizem assim: Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Salomão saiu do templo para uma casa de lei, para uma câmara municipal, onde novamente ele testemunha a corrupção política oprimindo o pobre. O governo oficial viola a lei usando sua autoridade para ter privilégios e não atender o povo em suas necessidades. Uma prática que há muito já tinha sido condenada por Moisés. Não roube o seu próximo. Moisés nos disse assim: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. É interessante como Salomão nos diz: não te maravilhes de semelhante caso. Ou seja, não fique surpreendido. É claro que ele não aprovava esse tipo de legalidade, mas ele conhece bem o coração humano para esperar algo diferente da burocracia complicada naquele tempo em Israel. Esse versículo 8, na nova versão internacional, nos diz assim: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Salomão está dizendo: olha, essa tendência, a maldade, a corrupção do coração humano, ela sempre vai estar presente. Não se surpreenda. Isso não acontece só em um lugar, isso não é privilégio só de um povo, isso acontece em alguma medida em todos os lugares onde há seres humanos. Talvez em alguns lugares, talvez não, certamente em alguns lugares isso é mais fiscalizado, isso é mais controlado, mas que ali acontece, também acontece. Então, ao invés do homem pobre ter uma audiência justa, ele é vitimado pela opressão, pela burocracia.
Os recursos que deveriam, pela lei, serem a ele disponibilizados são colocados no bolso de vários oficiais parasitas. Um domina o outro, outro que está por cima vai exigindo, vai pressionando, e assim acontece. É claro que nós não podemos nos conformar com isso. Precisamos lutar contra isso. Precisamos nos posicionar contra a corrupção. Mas uma coisa é certa, ela está no coração do ser humano. O versículo 9, ele pode ser interpretado da seguinte forma: a despeito da corrupção, o versículo 9 nos diz assim: o rei, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. A despeito da corrupção que a burocracia favorece, Salomão está dizendo, olha, é melhor ter um governo organizado do que a anarquia, ou mesmo uma guerra civil. Uma parcela pequena da população... Só um minutinho. Uma parcela pequena da população se vale dos benefícios, entre aspas, que a corrupção promove. Mas ainda assim, o governo organizado proporciona, em alguma medida, benefícios para a maioria. É claro que o ideal seria um governo honesto, um governo eficiente, instituições independentes que funcionassem a partir de uma técnica administrativa apurada, moderna. Mas o coração do homem, sendo o que é, sempre vai se submeter à tentação. A desonestidade, a corrupção, em alguma medida, sempre vai ser atendida. Mas ter um governo organizado, instituições de fiscalização independentes, ainda é melhor do que o poder absolutista, do que um autoritarismo. Disse assim alguém: o poder tende à corrupção. Poder absoluto, corrupção absoluta. A investigação de Salomão confirma essa verdade. A história confirma essa verdade. Todos os poderes absolutos, autoritários, em momento algum da história, se colocaram às necessidades do povo. Então, esses dois versículos nos fazem pensar nisso. A corrupção existe. Ela pode ser controlada em alguma medida, mas ainda assim é necessário que se tenha organização e instituições para que isso aconteça. Em segundo lugar, Salomão vai dizer, não roube a si mesmo. Em primeiro lugar, não roube o próximo. Não seja conformado com a corrupção e não permita que um poder absolutista ou uma anarquia tome conta. E em segundo lugar, ele vai dizer, não roube a si mesmo, dos versos 10 ao verso 20. Salomão já comentou em seus escritos sobre a futilidade das riquezas, quando a elas é atribuído o sentido da vida. Nesse trecho, então, ele vai desconstruir alguns mitos que as pessoas naturalmente alimentam sobre a riqueza para que elas não roubem a si mesmas, mas desfrutem de bênçãos de Deus, ou desfrutem das bênçãos que Deus dá, do dom de Deus. O que uma relação de devoção ao dinheiro poderia comprometer. Eu vou me explicar melhor. Salomão quer dizer assim, olha, uma relação
de devoção com o dinheiro, uma relação equivocada com o dinheiro, pode fazer com que você seja privado de receber e de desfrutar de bênçãos de Deus. E nesse sentido, você rouba a si mesmo. Versículo 10 nos diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então, o primeiro mito que Salomão quer desconstruir com esse texto é que a riqueza traz satisfação. Esse é um mito que toma conta naturalmente da mente e do coração das pessoas desavisadas no que diz respeito aos preceitos da palavra de Deus. Muita gente, então, trata o dinheiro como uma espécie de Deus. Expressam um verdadeiro amor ao dinheiro e fazem sacrifícios pelo dinheiro, já que entende que o dinheiro pode tudo, que o dinheiro traz satisfação. Colocam Mamon no lugar de Deus em seus corações. Suas vidas, então, são totalmente voltadas para o trato com o dinheiro. Ganhar, guardar. E quando isso acontece, o senso de segurança é imenso. A satisfação é muito grande. O efeito que a fé em Cristo Jesus promove em nós em termos de segurança é o mesmo que o dinheiro provoca no coração de pessoas que o tratam como um Deus. Isso em termos de emoção, não em termos de realidade. Porém, a pessoa que ama o dinheiro não se satisfaz. Não importa o quanto tem em sua conta bancária. E é claro que isso vai acontecer porque o coração do homem só pode ser satisfeito plenamente por Deus. Quando qualquer outra coisa que pretenda substituir Deus no coração do homem, vai ser insuficiente. Não importa a quantidade, não importa o montante, não importa o volume. Jesus nos disse assim: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas capítulo 12, verso 15. Primeiro alguém ama o dinheiro, depois ama mais o dinheiro, mas o desapontamento começa quando os problemas aparecem. Afinal, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como nos diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro vai provocar problemas. O dinheiro em si não é a raiz de todos os males. O que pode ser transformado em Deus é que provoca os males. O que pode ser amado no lugar de Deus é que provoca todos os males. Nós podemos gostar de dinheiro, podemos ganhar dinheiro, podemos guardar dinheiro, e é bom que seja assim. Podemos fazer o dinheiro trabalhar para nós, como, por exemplo, na causa de Cristo, quando contribuímos para missões, quando contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, é o dinheiro trabalhando para nós. Nós investimos na vida dos missionários, nós investimos na vida, nos projetos missionários, e o dinheiro vai tendo um efeito pró a causa de Jesus. Isso é muito, muito positivo. Então, é essa relação que é importante que tenhamos com o dinheiro. O que a palavra de Deus condena, o que a palavra de Deus nos deixa alerta é que não podemos endeusar o dinheiro, não podemos nos devotar a ele, nós não podemos nos colocar a serviço do dinheiro. Então, em primeiro lugar, o dinheiro não satisfaz plenamente o ser humano. Esse é um mito que Salomão quer desconstruir aqui no seu texto.
O segundo deles é que a riqueza resolve todos os problemas. Não, a riqueza não resolve todos os problemas. Pelo contrário, pode provocar sérios problemas. Versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? É muito interessante esse texto. Tem um momento da história da Idade Média em que o feudalismo, um sistema econômico de produção, supriu muito bem a população da Europa, enriqueceu os senhores feudais, a nobreza europeia, mas chegou num determinado limite. E a população aumentou muito. O feudalismo produziu muito alimento, os alimentos em grande quantidade, né, fizeram com que a população crescesse. E aí um grande problema. Onde vamos pôr toda essa gente? Como agora vamos alimentar essa gente se o sistema está saturado? Então, algumas iniciativas políticas, religiosas, para que o povo fosse embora. Então, houve ali um problema causado pela riqueza. E é o que o verso 11 nos diz: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles consomem. É muito certo, por mais simples que seja a vida, que precisamos de certa quantidade de dinheiro para vivermos nesse mundo. Mas o dinheiro em si não é mágico, ele não é a solução para todos os problemas. A riqueza não resolve todos os problemas. Na verdade, um processo de enriquecimento normalmente tende a criar vários problemas, e com os quais nunca se havia tratado antes. Além disso, as pessoas vão ver que alguém está enriquecendo e vão querer se associar e vão querer desfrutar disso. E aí então vem lá o fiscal do imposto de renda e diz que você precisa contribuir mais. John Wesley nos disse assim: faça todo o dinheiro que você puder, junte todo o dinheiro que você puder e ofereça tudo que você puder. Ele optou por uma vida simples e também generosa. O terceiro mito: riqueza traz paz de espírito. Versículo 12 nos diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Um boxeador americano, Joe Louis, diz assim: eu realmente não gosto de dinheiro, mas ele acalma os meus nervos. Parece que Salomão não concordou muito, não teve esse entendimento sobre a realidade das riquezas. Ele diz que o dinheiro não garante a calma dos seus nervos e não te dá um sono tranquilo. De acordo com o sábio, o trabalhador assalariado, né, que vive com pouco, dorme mais tranquilamente do que o rico dono da empresa. O grande bilionário John Dayson Rockefeller é um exemplo disso. Aos 53 anos, era o único bilionário do mundo, ganhava $1 milhão por semana, mas estava muito doente. A preocupação com suas empresas no ramo de petróleo, com as suas sociedades, com os seus investimentos, era tamanha que ele ficou muito doente. Era um homem que não conseguia dormir. Diz a história que quando ele entendeu que deveria ser generoso, e ele começou a investir em instituições filantrópicas na área de educação, saúde, ciência e nas igrejas, então a sua doença foi embora e ele chegou perto dos 98 anos de idade. A riqueza não traz paz de espírito, mas a generosidade, a bondade, né, o compartilhar, certamente é algo que permite um sono tranquilo, pelo menos contribui para um sono tranquilo. O terceiro mito: riqueza não provê segurança.
os versos 13 ao do verso 13 ao verso 17, Salomão nos diz assim: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Parece que Salomão traça a figura de dois homens ricos, um que acumulou muita riqueza, mas se arruinou por se tornar avarento, o outro que fez investimentos infelizes e perdeu toda a sua riqueza, que está exatamente no lugar de onde saiu e não tem absolutamente nada para deixar para o filho. Então ele gasta o resto dos seus dias na escuridão, do desencorajamento, da derrota, não desfruta em nada da vida. Ele perdeu o sentido da vida. Como todos nós, nada trouxe deste mundo e nada vai levar no dia da sua morte. Essa passagem nos faz lembrar do homem que juntou em seus celeiros o rico insensato, história contada por Jesus, quando ele achou que estava muito seguro, que podia agora desfrutar e ficar ali tranquilo com seus bens, vem a morte e o leva. E a palavra de Deus diz: louco, né? O que você tem para oferecer agora? Tenha certeza de uma coisa: Salomão não está advogando para a pobreza nem para a riqueza. Ele quer nos ensinar que as duas realidades, o que essas duas realidades podem provocar na vida da gente, para que tratemos bem com uma ou com outra. O próprio Salomão, lá em Provérbios, nos chama a atenção com esse versículo no capítulo, com esses versículos no capítulo 30. Duas coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, de 7 a 9. Esse texto não nos fala da quantidade. Fala de pobreza e riqueza, mas não nos fala de quantidade. Não trata com referenciais de pobreza ou de riqueza. Isso é muito subjetivo. Depende de onde se está, depende do país em que se vive, depende de uma cosmovisão ou de outra. Um lugar, por exemplo, de casas populares na Noruega representa para africanos ou latino-americanos um lugar de riqueza. Então esse texto, ele nos fala de um princípio. Salomão pede a Deus sabedoria para tratar bem com a sua realidade, para tratar bem com os seus bens, sejam eles aos olhos de alguém muitos, sejam eles aos olhos de alguém pouco. Ele está falando sobre o que realmente esses bens significam e como podem ser fonte de bênção. Salomão está alertando seus leitores com relação ao amor ao dinheiro e às desilusões que isso pode acarretar, tanto para rico como para pobre. Veja, não me des pobreza nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Eu tenho muito dinheiro, para que Deus? Ou que, empobrecido, venha a furtar, venha a roubar e profane
o nome de Deus. Ou que empobrecido diga, Deus não existe mesmo, Deus não cuida de mim, e eu tenho que me virar sozinho, eu tenho que ser desonesto, e profane o nome de Deus. Salomão vê as bênçãos de Deus como dons, como presentes. Nos versos finais, de 18 a 20, ele nos diz assim: eis que eu vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Ele afirma novamente a importância de valorizarmos o nosso tempo, a nossa passagem pela vida e aproveitar bem das bênçãos que Deus nos dá, a despeito da quantidade. Salomão vê as bênçãos da vida como dom de Deus para aqueles que trabalham e aceitam o trabalho como um favor de Deus. Salomão acrescenta um outro pensamento importante nesse texto: a habilidade de alegrar-se com as bênçãos da vida é também um dom de Deus. No capítulo 6, ele vai apontar para a infelicidade de pessoas que construíram riquezas, mas não tiveram a habilidade de desfrutar delas com alegria. Se a riqueza é um dom de Deus, se aquilo que temos, a despeito da quantidade, é um dom de Deus, então também a habilidade de desfrutar com alegria daquilo que Deus nos deu, também é um dom de Deus. Também é algo que nós precisamos buscar e desfrutar. O Salomão nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a viver contentes, satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá. Salomão nos ensina a termos um coração agradecido e sermos satisfeitos, vivermos contentados com aquilo que o Senhor confia a cada um de nós. Não roube o seu próximo, não roube a si mesmo. Desfrute com alegria daquilo que o Senhor confiou a você. Que Deus te abençoe, te dê um domingo de pleno contentamento nos dons de Deus. Um grande abraço, até logo mais à noite. Eu trouxe os pães. 2, 3, 4 e 4 mais 5. 5 pães, mãe. E 1 e 2. 2 peixinhos. Mãe, isso dá pra gente? Eu acredito que sim, filho. Mas então, por que a gente tem que trazer tudo isso? Porque a gente não sabe que horas vai voltar pra casa. Mas mãe, a gente só vai até ali ouvir o moço falar. Mas eu quero ficar até o final. Todo mundo diz que o que ele fala é muito inspirador. Ele faz um monte de coisas. Ele cura as pessoas. Ele faz milagres. Ai, eu tô tão ansiosa pra poder encontrar com ele. Milagre? Milagre vai ser se eu conseguir levar isso até lá. Porque isso tá muito pesado, eu já tô até cansado.
Eu tô falando que eu tô levando a lancheira, mãe. Isso, já tô levando. Pronto. Mãe, tô levando a lancheira, pera! Olha o tamanho dessa multidão. Você viu? E não para de aumentar. É verdade, eu tô começando a ficar preocupado e o mestre não para de falar. E já tá anoitecendo. Nossa, é verdade, né? Tá anoitecendo já. As pessoas estão começando a ficar com fome. Tá cheio de gente com fome por aí. Ai, olha lá. O mestre acabou de falar. Ô Felipe! É, com você. Mestre? Então, eu tô pensando aqui. Como é que a gente vai comprar pão pra todo mundo comer, hein? Comprar pão pra toda essa gente aqui. Você tá falando sério? Mestre, a gente não tem dinheiro pra isso. Aliás, a gente tem só umas moedinhas aqui, mas não dá pra todo esse povo. Ai, Felipe. Moço! Oi, rapazinho, o que foi? É que eu vi vocês falando de pão. Ai, que bom! Bem agora que eu tava com uma fome. Ai, e agora mais essa. O que será que a gente vai fazer? Não perde o próximo episódio, hein? Ai, rapazinho, sabe o que é? É que não tem pão pra todo mundo, entendeu?